Evangelho do Senhor Jesus, Marcos capítulo 13. Enfim, chegamos ao capítulo 13, onde fala sobre Jesus e o fim dos tempos. Jesus falando sobre o final dos tempos. Marcos 13, versículo 1. Ao sair Jesus do templo, disse um dos discípulos: Mestre, que pedras, que construções. Jesus disse: Vês essas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, se achava Jesus assentado. Pedro, Tiago, João e André perguntaram em particular: Senhor, quando sucederão essas coisas? Que sinal haverá quando elas estiverem para se cumprir? Jesus passou a dizer: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvides falar de guerras, rumores de guerra, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares, fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais, às sinagogas, sereis açoitados, vos farão comparecer à presença dos governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai. Porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver em cima no eirado, não desça, e nem para tirar da sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno. Aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou, até agora, e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos, que ele escolheu, abreviou tais dias. Se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Naqueles dias após a tribulação referida, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com poder e glória. Ele enviará anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aleluia! Aprendei a parábola da figueira. Quando os ramos se renovam, as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando vides acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos servos, cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, ou se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente não vos ache dormindo. O que porém vos digo a todos: vigiai.
Quando falamos do final dos tempos, a maioria das pessoas pensa apenas em Apocalipse, mas a Bíblia tem livros escatológicos, como Daniel. A Bíblia tem textos escatológicos, ou seja, que fala do final dos tempos. Nos evangelhos, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro escreveram também em suas cartas sobre o final dos tempos. Mas é muito importante lermos o que Jesus falou do final dos tempos. Marcos capítulo 14 fala disso, Mateus 26, Lucas capítulo 21 e 22 também falam acerca do final dos tempos. Dentro então da palavra de Deus, é essencial que aqueles que conhecem o Senhor, os que nascem de novo, os que se tornam filhos de Deus, crendo em Jesus, eles entendam que o nosso Senhor Jesus voltará. Eles não apenas entendam no intelecto, mas eles possam perceber a importância, se preparar para a volta do Senhor, estarem atentos à volta do Senhor. Em Atos capítulo 1, quando Jesus está se despedindo dos discípulos e Jesus sobe aos céus à frente deles, os anjos que aparecem, primeira mensagem dos anjos foi: da maneira que ele subiu, ele voltará. Você já imaginou isso? Jesus mal subiu aos céus, a palavra que vem do céu é: ele voltará. Esperar a volta do Senhor é um sinal de quem está conectado com o Espírito Santo. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais a pessoa vai estar ansiando, amando, esperando pela volta de Jesus. E não é só esperar como um fator histórico, um fato histórico, mas é esperar com um estilo de vida de alguém que não vive para esta terra, como Hebreus capítulo 11 fala dos heróis da fé. Homens e mulheres que andaram nesta terra almejando a pátria superior. Homens e mulheres que entenderam que nesta terra somos peregrinos e forasteiros. Não amamos e não nos apegamos às coisas da terra, porque nós sabemos que a terra passará, os céus e a terra passarão, mas o nosso reino, o reino de Deus, onde estaremos, é o reino eterno. E o Senhor Jesus vem. A volta do Senhor é essencial no Evangelho do Senhor Jesus, em todas as mensagens. Mas aqui queremos destacar pelo menos 3 direções que o Senhor Jesus deu para vivermos esse final dos tempos. Nós cremos que estamos vivendo esse princípio das dores. Primeiro, Jesus diz no versículo 5: não sejam enganados. Versículo 5, é claro quando Jesus fala: não vos enganeis, ninguém vos engane. Irmão, Jesus está falando isso para os discípulos, que eram muito mais instruídos do que eu e você, no sentido espiritual, diretamente por Jesus. Por que ele falou isso? Porque você vai se enganar, eu vou me enganar, se não estivermos numa dependência constante do Espírito Santo, da palavra, um coração humilde, pedindo ao Senhor esse quebrantamento, vivendo em aliança com o corpo de Cristo, para um ajudar o outro, não vos enganar. Porque Jesus diz: virão falsos cristos, falsos profetas, pessoas falando em nome dele e falando coisas muito boas. Quando a gente pensa em um falso profeta, muitas pessoas acham que esses falsos profetas falarão muitas coisas absurdas e falarão só coisas ruins. Pelo contrário, para enganar tem que ter um conteúdo muito bom, e precisa ser alguém que fale muito bem, e precisa ser alguém que arraste as pessoas com seus argumentos. Não ande atrás de pessoas por um discurso bom, ou porque o que ele fala te agrada. Ouça aqueles que falam da palavra de Deus da maneira mais clara possível, e siga a Jesus. E aqueles que o Senhor colocar sobre a tua vida como pastores, siga a Jesus, ouvindo a orientação pastoral. Segundo lugar, Jesus diz: não vos assusteis. Não apenas não engane, não se engane. Versículo 7, capítulo 13, Jesus fala que vai vir guerra, rumor de guerra, e vai vir terremoto, esses eventos que nós já estamos vendo, que os últimos 100 anos, os dados mostram que teve mais terremoto do que muitos e muitos anos anteriores, pelo menos diante daquilo que se consegue estudar e pesquisar. As guerras, as grandes guerras do século passado, Jesus está dizendo que isso são sinais.
as pequenas guerras, os rumores de guerras que nós temos hoje em várias regiões do mundo, em que a maioria não é falado pela mídia, mas Jesus está dizendo: não vos assusteis. Os servos de Deus não podem viver apavorados por essas coisas, acompanhando as notícias e abalando as suas emoções. Pelo contrário, Jesus fala: vocês sabem quem vocês são, a quem vocês pertencem e quem está no controle de tudo. Não fique assustado. Terceiro, Jesus fala: não vos preocupeis com o que vocês devam falar. Versículo 11, Jesus diz que nós seremos levados diante de reis, diante de tribunais. Jesus fala que, na verdade, nós seremos colocados em situações para testemunhar dele. Versículo 9, ele fala: estejam sobre avisos, vos entregarão, vocês serão açoitados. Essa palavra tem muito a ver com os que os apóstolos passaram, com os que os discípulos passaram no primeiro século, mas também em qualquer lugar do mundo onde o evangelho começa a ser perseguido de maneira frontal. Nós não devemos nos preocupar com o que vamos falar. Dependa do Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos dar sabedoria. Nós não vamos ter todas as respostas para mudar os argumentos da ideologia que o mundo e o anticristo estão tentando impregnar em todas as nações hoje. Todas essas ideologias antibíblicas, esses valores contrários à palavra de Deus, que hoje são ensinados como politicamente corretos, a política da tolerância a todos. Eles toleram a todos, menos o evangelho pregado como ele é, o evangelho do Senhor Jesus. Não se preocupe, o Espírito Santo vai te dar palavra de sabedoria para você responder a cada um naquilo que for necessário. Nós não temos que saber de tudo e responder tudo. Nós temos que falar o que o Espírito Santo nos dá para falar, e Ele nos capacita, Ele nos guia a toda a verdade. Mas com respeito ao final dos tempos, Jesus nos mostra também alguns sinais que nós precisamos estar muito atentos. Primeiro, ele diz que nós teremos um nível de perseguição maior. Do versículo 12 ao 23, Jesus vai falando que a perseguição vai aumentar, inclusive dentro da família. Ele diz aqui que um irmão se levantará contra um irmão, pai contra filhos. Então não se apavore com isso. E olha, eu não quero te desanimar, mas você pode jejuar, orar, você pode ser uma pessoa de Deus, mas a tua família e familiares nossos, e às vezes até pessoas que congregam conosco, podem se levantar com um grande ódio contra nós. Esse é o nível de perseguição no final dos tempos. E isso é aviso de Jesus, não para que a gente fique com o coração amargurado, eu não vou me relacionar com ninguém, não. Jesus está avisando para que a gente ame as pessoas e mantenha o padrão do evangelho que Ele está nos dando. Ele está dizendo: não tente agradar a todos, não se apavore com o nível de perseguição. O nível de perseguição hoje, amado, não é da mesma maneira em todas as nações. Há nações que você pregar, falar o nome de Jesus, ou ser pego com uma Bíblia na rua, você é preso e pode ser morto. Mas a perseguição que nós passamos no Ocidente é a perseguição ideológica. Você pode hoje ir para as ruas da nossa cidade, do Brasil, e pregar o evangelho, colocar uma caixa de som, porém, se você numa faculdade se levanta e fala de Jesus, você é taxado como alguém intolerante. Eles chamam de nomes para te rotular. O que o mundo diz que nós não devemos fazer, eles fazem e vão fazer conosco, e glória a Deus por isso, porque nós não somos deste mundo. Eles vão te chamar de fundamentalista. Alguns nem sabem o que é isso, mas eles vão chamar você. Quando você fala a favor dos valores do evangelho, do cristianismo, você é chamado de fundamentalista. Quando você fala contra o aborto, contra a ideologia de gênero, contra o divórcio irresponsável, você é taxado na hora. Essa é perseguição. E qual vai ser a tentação da igreja nesses lugares, no mundo ocidental, que a perseguição é nesse nível? Não falarmos, ou começar a achar que é assim mesmo, deixa para lá, vamos para a igreja, vamos ficar no nosso mundo. Não, amado, nós vamos pregar o evangelho do Senhor Jesus, ainda que sejamos perseguidos, criticados. Ele diz: vocês serão perseguidos. Segundo sinal que Jesus coloca aqui, que eu gostaria de destacar, é que o evangelho vai ser pregado a todas as nações. Versículo 10,
Jesus fala, mas é necessário primeiro que o evangelho seja pregado a todas as nações. Quem anseia pela volta do Senhor, quem crê na volta de Jesus, vai se comprometer integralmente para que o evangelho alcance todos os povos que não ouviram ainda a mensagem de Jesus. E a palavra aí, quando fala todas as nações, não é país. A palavra original grega é etnia. É um grupo específico, uma cultura específica que ainda não conhece o evangelho do reino de Deus pregado de maneira clara. Às vezes um ou outro ouviu falar Jesus, ouviu um pastor da televisão falando às vezes sobre a Bíblia, mas eles não ouviram, alguém não foi lá ainda para anunciar. No Brasil nós temos povos não alcançados, os indígenas do Brasil, há muitas tribos que nós ainda não fomos, mas você e eu vamos chegar nessas tribos em nome de Jesus. O grupo de ciganos no Brasil, são milhares de ciganos e vários acampamentos que não tem uma igreja, o evangelho pregado ali para eles, na essência da palavra de Deus. Há os quilombolas também no Brasil, várias comunidades descendentes dos nossos irmãos africanos que estão isoladas e precisam de ouvir o evangelho do reino. Há os sertanejos, os do sertão nordestino, milhares de pessoas que ainda não ouviram o evangelho no sertão nordestino, vários lugares pequenos onde tem uma ou duas congregações, mas como o evangelho vai chegar nesses lugares? O Senhor Jesus, o Espírito Santo está transformando a mentalidade da igreja. Deus vai levantar a igreja para tocar esses lugares, porque a igreja vai estar amando tanto a Jesus e amando tanto a volta dele, que a igreja não vai se conter mais apenas nas suas reuniões, nos seus cultos da bênção. O Espírito Santo está e vai soprar e levar a igreja verdadeira para pregar o evangelho a todas as etnias, no Brasil e fora do Brasil. Acredite, isso vai ocorrer. A questão não é se vai, a questão é se você vai. Se você vai participar disso, cooperar com isso. Mas o meu chamado é para a minha cidade. Querido, ninguém tem chamado só para um lugar. Jesus falou, vocês serão testemunhas, tanto em. Todos nós, o nosso chamado é tanto em, é ao mesmo tempo, tanto em. Atos capítulo 1, versículo 8, Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Nós podemos estar na nossa cidade pregando o evangelho, que chamamos de missões urbanas, e orando. Não é orando num culto, não é orando num evento, é orando todos os dias pela salvação da Somália, adotando nações. Nós devemos estar em nossa cidade pregando o evangelho, porque isso é obrigação do crente. Nós não fazemos isso com esforço, porque nós estamos cheios de Jesus, o nosso vizinho vai ouvir de Jesus, mas investindo financeiramente, não é no culto de missões, não é uma vez no ano, mas todo mês você ter um compromisso de abençoar um missionário ou uma nação, todo mês adotar um missionário, e você e eu vamos tocar as nações. Esse é o evangelho do reino, ele vai ser pregado a todas as nações, e ele está sendo, e ele será. A igreja brasileira, nós falamos muito do lado negativo, e realmente tem este lado, mas o Espírito Santo é o dono da igreja, querido. Jesus é o dono da igreja, e ele está acordando a igreja dele para pregar o evangelho a todas as nações, porque Jesus está às portas, Jesus está voltando. Eu creio que o Senhor, o Espírito Santo, pode soprar um vento de avivamento na igreja, no Brasil e na América Latina e no Ocidente, e em um ano o evangelho inundar todas as nações da terra. A gente abandonar tudo, parar com as desculpas e viver plenamente para ir pelas ruas, e Deus levantar pessoas, e Deus, enfim, eu creio, nós temos ido às nações, mas Deus vai levantar realmente a igreja dele para isso. O evangelho será pregado. E como nós aguardamos tudo isso? Versículo 33 até 35, Jesus fala, ele diz, estai sobre aviso, vigiai e orai, vocês não sabem quando será o tempo, mas ele diz, vigiem e orem. O Senhor, nós não sabemos o dia da volta dele, mas os que são do Senhor perceberão que está próximo, e o estilo de vida de quem ama a volta de Jesus será sempre este: vigiar e orar, estar sóbrio, atento, não ser guiado pela mídia, não ser guiado pelo entretenimento, não ser guiado pelo desejo da alma, ser guiado pelo Espírito Santo,
está atento, orando o tempo inteiro para permanecer de pé nos dias maus que nós já vivemos o início deles. Alguns pastores dizem isso, né? Que nós não vivemos os últimos dias, nós vivemos o último dia. Nós estamos muito próximos da volta do Senhor. Pode durar 1 ano, 2, 5, 10, pode durar 30, mas isso não deveria diminuir o nosso anseio, a nossa vigilância, a nossa oração, porque nós estamos às portas e estamos participando do avanço do Evangelho. O que Jesus diz aqui então é: estejam vigiando e orando, porque você não sabe o horário. Versículo 36, para que vindo ele inesperadamente não vos ache dormindo. Você sabe qual é o grande sintoma do final dos tempos, que vai abater muitos dentro das igrejas? A sonolência espiritual. Sonolência espiritual. Na parábola das 10 virgens, Jesus fala que as 10 dormiram. Senhor, basta você e eu orarmos mais, buscarmos mais, que Ele vai estar sempre nos acordando. Ele vai estar falando: acorda, tira os seus olhos do que está te distraindo, para de olhar o que é menos importante, acorde, olhe para Jesus. Hebreus capítulo 12, mantenha seus olhos nele, que você vai estar de pé, você não vai ficar sobrecarregado e cansado, você não vai desmaiar diante das lutas. Acorde, Jesus está dizendo, para que não vos pegue dormindo. E ele diz mais uma vez: vigiai. Ele está falando isso para os discípulos, ele não está falando isso para o mundo. E é tremendo quando a gente vê o texto falando: então se verá o Filho do Homem, versículo 26, então se verá o Filho do Homem vindo entre as nuvens com poder e grande glória. Ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Será o encontro dos que partiram já, que estão com o Senhor, com aqueles que estão na terra e são do Senhor. O Senhor os reunirá para a grande celebração das bodas do Cordeiro, e estaremos para sempre com o Senhor Jesus. O Evangelho não é uma mensagem religiosa para entreter pessoas na terra. O Evangelho é a mensagem do reino de Deus para preparar o seu povo para a eternidade, para os céus, para o encontro com Ele, para reinar com Jesus eternamente. Precisamos amar mais a Deus, amar mais a volta de Jesus. Tudo que fala do final dos tempos na Bíblia, preste atenção nisso, não é para responder às nossas curiosidades, não é para nos confundir, porque há muitas coisas simbólicas que nós não temos, e nenhum teólogo tem a resposta absoluta de alguns detalhes. O que está escrito sobre o final dos tempos, seja nos evangelhos, nas cartas apostólicas ou em Apocalipse, o objetivo não é que a gente entenda tudo. O objetivo é que a gente cresça em temor, em amor por Jesus, em vida de oração, em vigilância. Esse é o objetivo, é nos manter preparados para a volta do Senhor. Então leia e cresça no teu coração o amor por Jesus, o comprometimento com a oração, a responsabilidade com a obra missionária. Esta é a essência dos últimos dias, que o Senhor quer que a noiva preserve uma vida de santidade, uma vida preparada, uma vida de amor um para com os outros. Este amor que vai se esfriar, uma vida de administração do tempo com sabedoria, sem os excessos que vão roubando a qualidade de vida espiritual e emocional e até física que muitos de nós acabamos perdendo por não administrar bem o tempo. Amado, a volta do Senhor está próxima e nós precisamos ansiar por ela, amar, viver uma vida com essa expectativa. O nosso irmão Yun, quando esteve no Brasil, chinês, que escreveu o livro Homem do Céu, ele diz: eu preferia voltar para a China e sofrer a perseguição que eu passei lá. Quebraram a perna dele várias vezes, ele ficou preso muitos meses, por causa do Evangelho. Não é por causa de nada mais do que o Evangelho. Ele disse aqui no Brasil: preferia voltar para a China e sofrer aquela perseguição do que a perseguição que vocês passam aqui no Brasil. E os pastores ficaram sem entender. Ele falou isso ministrando a pastores. E ele disse: sabe qual é a perseguição da igreja do Ocidente, da igreja brasileira? A perseguição de uma vida confortável que vocês hoje têm. Vamos para nossas casas, temos ar-condicionado, temos um bom ventilador muitas vezes, temos a vida tranquila, vivemos em torno de nós mesmos, esquecemos de viver um evangelho pleno, de amar os povos não alcançados. Mas o Senhor, o Espírito Santo, está soprando sobre a noiva, que eu e você estejamos entre o remanescente que está acordado para a volta do Senhor, porque Ele vem. Maranata, ora vem Senhor Jesus.